dia! Sexta-feira, muito frio e a gente com um monte de assuntos interessantes para falar. Hoje é o módulo 10. Vamos continuar com o nosso assunto lendas. E hoje a gente vai falar das lendas indígenas. Mas primeiro é bom lembrar a importância que os índios tiveram na formação cultural do nosso povo, do povo brasileiro. A gente tem que lembrar que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Na época do descobrimento, havia muitos índios aqui e eles falavam muitas línguas. Ao todo, quase 1.300 línguas diferentes eram faladas pelos índios. Hoje, são 270 aproximadamente. Eles não falavam português. E os índios, eles são importantes porque a nossa origem está aí. O povo brasileiro, o primeiro povo brasileiro, foram os índios. Eles deixaram para nós uma herança cultural muito grande, porque eles eram um povo que vivia em contato com a natureza e mais, respeitavam a natureza. Então nós vamos ver que as lendas indígenas, elas têm assuntos muito ligados à natureza, à preservação da natureza, o respeito ao meio ambiente, às plantas, aos animais. A maioria das lendas indígenas fala de assuntos ligados à natureza, protetores da natureza, origem de certos alimentos, origem de minerais preciosos, como uma lenda que daqui a pouco eu vou contar para vocês, como foi importante a participação do índio. Eles depois, com a chegada dos portugueses, começaram a ser influenciados pela cultura dos portugueses. Muita coisa mudou na vida dos índios e para alguns mudou para pior. Eles foram perdendo o espaço. Em 1900 e pouco, 67, se não me engano, a primeira reserva indígena foi criada lá no Vale do Xingu. Depois, a FUNAI é um órgão do governo de proteção ao índio, mas a população indígena, infelizmente, ela foi se reduzindo. Eles foram se casando com os brancos, com os negros africanos, com outros povos que vieram aqui para o Brasil, e o índio puro, esse foi desaparecendo. Hoje ainda existem índios aqui no Brasil, mas uma população bem menor do que era naquela época. A gente deve muito aos índios, pessoal. A gente deve influência na nossa alimentação. Muitos alimentos que nós consumimos, nós aprendemos a consumir porque os índios consumiam. Eram alimentos que na Europa não existiam. Hoje a gente consome a mandioca, o milho e outros que aprendemos a consumir por causa dos índios. O guaraná, essa frutinha que é tão aproveitada e consumida até hoje. Muita coisa nós herdamos dos índios. Eles influenciaram, por exemplo, a pintura corporal. A tatuagem é algo que o índio, com materiais primitivos, já fazia. Os índios gostavam de pintar o corpo. E a tatuagem não deixa de ser um desenho, uma pintura no corpo daquelas pessoas que têm. Eles influenciaram também o artesanato, os cestos, as peças de cerâmica, algumas muito valorizadas, como a cerâmica marajoara, que vem lá da ilha de Marajó, no norte do país. Então, as lendas indígenas são, na minha opinião, as mais brasileiras, e nós conhecemos algumas delas. As características são as mesmas. A lenda conta uma história, é uma ficção, é uma história que tem seres fantásticos,
Tem coisas que fogem à nossa realidade e elas sempre acontecem em torno de alguma coisa já conhecida. E aí eles fantasiam aquela coisa que conheciam. Vamos então, pessoal, ouvir uma lenda muito legal que abre esse nosso módulo 10, que é a lenda do diamante. E hoje, no nosso Hangout, eu espero mais uma vez aqueles trabalhos super legais, como foram semana passada, contando lendas. Não me esqueço daquela figura linda que o Gabriel apresentou, do Guaraná, que eu não conhecia, fiquei impressionada. E para esse Hangout de hoje, a gente combinou que mais pessoas iriam trazer lendas para contar para nós. Tem também um exercício na plataforma, rapidinho, vocês vão fazer sem dificuldade, podem consultar a matéria que tem aqui no livro. Quero marcar algumas coisas importantes com vocês e depois o nosso tempo será para ouvir histórias. Com esse friozinho, aposto que vai ter gente embaixo das cobertas, com o computador, mas participar da aula é que é o importante. Então vamos lá? A lenda do diamante. Quem quiser acompanhar, ela está na nossa apostila, na página 112. As lágrimas de Potira. Há muito tempo, vivia à beira de um rio uma tribo de índios. Dela fazia parte um casal muito feliz, Itajibá e Potira. Itajibá significa braço forte. Era um guerreiro robusto e destemido. Potira, cujo nome quer dizer flor, era uma índia jovem e formosa. Vivia o casal tranquilo e venturoso quando rebentou uma guerra contra a tribo vizinha. Itajibá teve de partir para a luta e foi com profundo pesar que se despediu da esposa querida e acompanhou os outros guerreiros. Potira não derramou uma só lágrima, mas seguiu com os olhos cheios de tristeza a canoa que conduzia o esposo, até que essa desapareceu na curva do rio. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse a Taba. Todas as tardes, a Índia esperava, às margens do rio, o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia serena e confiante, na esperança de que Itajibá voltasse a Taba. Finalmente, Potira foi informada de que seu esposo jamais regressaria. Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas, puras e brilhantes, misturaram-se com as areias brancas do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses, e este, para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e dos regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade
da infeliz Potira. Lenda bonita, né, gente? Comovente. Então, tem lá um exercício para vocês na plataforma e depois, pontualmente, às 8h30, o nosso encontro virtual no Hangout, para vocês me contarem as histórias que pesquisaram. Podem ser lendas africanas, lendas europeias, lendas indígenas, o que vocês quiserem. Vai ser muito legal o nosso momento de contação de história. Quero participação de todo mundo, ok? Ó, amo vocês. Até mais tarde.